O que acontece depois da morte? Essa é uma pergunta que eu acredito que em algum momento já tenha passado pela sua cabeça. Essa é uma dúvida que todos temos e que Allan Kardec traz de forma bem simples. Mas o que pensam as outras religiões a respeito disso? Há algum estudo científico a respeito? O Rodrigo Leite vai mostrar um pouco sobre esse assunto no quadro Dia a Dia. Existe vida após a morte? O que você pensa sobre isso? Quando morremos, viramos alma penada? O programa de hoje traz para você o que o Espiritismo e as outras religiões trazem a respeito dessa experiência que um dia todos nós iremos passar. Vem comigo! As expressões vida após a morte, além-túmulo, ultravida, outro mundo, referem-se à continuidade da alma espiritualmente de um ser após a morte física. Os principais pontos de vista sobre o além provêm da religião, esoterismo e metafísica. Acredita-se que pessoas falecidas geralmente vão para um reino ou plano de existência específico após a morte, geralmente determinado por suas ações em vida. Vou te contar uma história. Existia um padre que no meio da missa perguntou para os fiéis: quem quer conhecer Jesus? Levanta a mão. E todo mundo lá levantou. Aí ele continuou assim: mas é agora. E todo mundo baixou. E você, na hora de vestir o paletó de madeira, comer capim pela raiz, enfim, passar desta para uma melhor, o que pensa? Sabia que diversas religiões têm seu jeito próprio de explicar a única certeza que nós temos, de que um dia todos nós iremos morrer. Os judeus, por exemplo, lá do Velho Testamento, o que eles acreditavam? Os judeus acreditam que a morte não é o fim, e sim uma fase para o começo de uma nova vida em outro plano, o espiritual. A religião diz ainda que a matéria tem um fim no momento do óbito, e o que sobra, a alma, é deslocada para outro mundo. Nesse local, ela terá a possibilidade de voltar à Terra e reencarnar em um determinado membro da família, para que sua missão na Terra seja concluída. Este canal é espírita, então nós também acreditamos na reencarnação, mais ou menos como os nossos irmãos judeus. Mas é importante respeitar e tentar entender outros pontos de vista, como por exemplo, os nossos irmãos islamitas, que na hora da morte até viram homens-bomba, em razão da fé cega que professam. Mas isso tem explicação. As pessoas que seguem essa religião têm um pensamento parecido com o catolicismo e protestantismo. Para eles, quando a matéria ou corpo morre, a alma poderá ter dois destinos, o céu ou o inferno. Quem decide o caminho que o espírito tomará é Alá. Os islamitas acreditam que, se forem fiéis, terão uma vida eterna no paraíso com 72 virgens e 80.000 servos que farão as suas vontades. O infiel vai para o mármore do inferno. Mas será mesmo que Deus nos daria apenas uma chance para acertar ou errar? Ou seja, apenas em uma vida podemos definir o destino para onde iremos após a morte? É mais ou menos como os nossos irmãos católicos e evangélicos explicam sobre a grande passagem. Essa crença é uma das mais populares no Brasil. O catolicismo prega que o humano é composto por espírito, alma e corpo físico. Dessa maneira, quando morremos, ocorre uma separação dos três elementos. O corpo é destinado a voltar à terra. O espírito volta para o lado de Deus. Essa teologia diz ainda que as pessoas que se comportarem de acordo com os dogmas da Igreja desfrutarão do paraíso,
onde não há nenhum sofrimento ou dor. Já aqueles que cometeram pecados irão para o inferno. Eles acreditam ainda que quando a alma chega lá, no inferno, não há mais volta. É isto mesmo, game over. Nossos irmãos evangélicos têm mais ou menos essa mesma linha de entendimento, mas acrescentam. Igual nossos irmãos católicos, que não acreditam em reencarnação, para os evangélicos a vida terrena é única e com a morte do corpo, a alma faz uma passagem para outra vida no além. Eles acreditam que o céu e o inferno existem, da mesma forma que os católicos, mas acrescentam que um dia haverá o dia do juízo final. Neste dia, as pessoas serão julgadas conforme o amor que expressaram ou não ao Senhor Jesus, que para eles também é Deus. Assim, após a morte, uns retornarão ao mesmo corpo que deixou na terra e que haverá o paraíso prometido, enquanto os ímpios mortos serão ressuscitados e com Satanás e seus anjos cercarão a cidade, mas o fogo de Deus os consumirá e purificará a terra. E os budistas? Bom, eles também acreditam em reencarnação e nas consequências boas e ruins entre uma vida e outra, mas acrescentam um detalhe bem interessante. Como dissemos, para os budistas a reencarnação existe, mas com uma peculiaridade. A principal diferença está na forma que o processo reencarnatório pode surgir. Para eles, a pessoa que se comportou de maneira errada poderá reencarnar em formas diferentes, como uma barata ou um rato. Da mesma maneira, os que se comportaram adequadamente poderão reencarnar como príncipes e reis. Os seguidores também afirmam que o ciclo da reencarnação acontece até o espírito se libertar completamente do que entendem como sendo o karma. Chegou a nossa vez. E nós, espíritas? Bom, para qualquer assunto que tentamos entender, nós nos embasamos em 3 sólidos pilares: ciência, filosofia e religião. Na ciência e na filosofia, nós nos embasamos em fatos, como por exemplo, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, não teria muito sentido que na hora da morte, simplesmente nós deixamos de existir, como nossos irmãos ateus acreditam. Na ciência ainda, encontramos inúmeros fatos, como por exemplo os do pesquisador canadense-americano Ian Stevenson, que não era espírita e comprovou cientificamente a reencarnação. Segundo ele, crianças já reencarnadas ou espíritos comunicantes trazem provas de suas vidas passadas, quem foram, como morreram e ainda outras evidências que confirmam o processo da vida após a morte e a nova vida. Outros fatos que não dá para ignorar são as cartas de Chico. Fatos, por exemplo, que só a mãe e o filho morto sabiam, e tantas outras evidências que cientistas e religiões não conseguem derrubar. Enfim, o espiritismo não existe sem ciência e filosofia. Mas é sem dúvida o pilar da religião que o espiritismo tem uma harmonia com todas as demais religiões. Na hora da morte, nós pensamos de maneira igual. Mas é sem dúvida o pilar da religião que o espiritismo encontra uma harmonia com todas as demais religiões. Na hora da morte, todos pensamos da mesma forma. Somos filhos de um mesmo Deus. Esse Deus é bom e justo e ama seus filhos de forma igual. Um Deus bom e justo não poderia nos criar para o nada, ou ainda nos relegar ao inferno eterno. O Espiritismo matou a morte. E é através de um processo de amor e justiça de Deus que todos nós teremos várias chances de sermos melhores. Então, se você perdeu um ente querido ou está com problemas sérios de saúde, não se desespere. A morte é apenas uma passagem. E entre idas e vindas, todos nós, acredite, estaremos em um plano feliz, sem esses perrengues do nosso dia a dia. Muita paz.
programa Luz Espírita hoje recebe a comunicadora Deusa Samu da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, que também é especialista em tanatologia. Deusa, seja bem-vinda e explica pra gente o que é tanatologia. Olá, obrigada pela oportunidade. Tanatologia vem de Thanatos. Thanatos é o deus da morte na Grécia Antiga. Tanatologia, o estudo da morte e do morrer. Então, nós estudamos todos os processos que envolvem a morte. Eu sou especialista em luto, não é? O que é luto? Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Então, eu trabalho com pessoas vivendo perdas, né? Uma das minhas especialidades. Na verdade, eu sou psicóloga clínica e hospitalar, então eu atendo clínica geral, mas uma das minhas especialidades é o luto. Então vamos falar um pouquinho sobre a morte. O que acontece quando a gente morre? O que acontece com o corpo? Pois a gente aprende, né, que do ponto de vista corporal, a gente morre, né? O corpo passa por esse processo, mas nós vamos, do ponto de vista espiritual, nós vamos mudar de estado de consciência, não é? É muito bacana a gente pensar nisso, porque tem gente que fala assim, será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o umbral? Né? Então, é muito importante a gente pensar que céu, inferno, umbral, tudo é estado de consciência. Então, vamos imaginar que você esteja hoje. Normalmente a gente fala assim para as pessoas, fulano é uma pessoa do bem, nossa, fulano é tão bacana, né? Ele é uma pessoa do bem. Então, assim, se você é uma pessoa do bem, se você está fazendo tudo bonitinho, pisando um pouquinho na bolinha, sabe assim? Uhum. E aí você desencarnar, você vai continuar assim, entende? Sendo do mesmo jeito, você né? tá, entre aspas, no seu céuzinho, entende? E se você é uma pessoa que está muito angustiada, que está planejando aí uma vingancinha básica, sei lá, se você está com muita agressividade contida, com culpa, não é? Então, você já está no inferno. Com certeza. E o espírito, Deusa? O que acontece com o espírito depois que a gente morre? Ele sente a morte? Olha, os estudos mostram que não, que morrer, né? Na verdade, Luciana, o que a gente aprende cientificamente falando na verdade, a gente não consegue amarrar as pontas, né, desse entendimento. Então, nesse sentido, a doutrina espírita, ela nos dá uma carta a mais na manga, não é? A gente aprende com Emmanuel, por exemplo, que a gente morre todo dia, entre aspas, não é? Porque, assim, na hora que você dorme, se alguém perguntar para você, Luciana, você doeu dormir? Não, Falo, porque não. você não percebe a hora que você dormiu, né? Então, segundo Emmanuel, todo dia a gente morre. A gente ensaia para morrer, né, Deusa? E os espíritos nos dizem que o sofrimento tem mais a ver com a questão de repente, você está num quadro de adoecimento. Então, você está sofrendo por causa daquele estado de degeneração, entende? Não a morte em si, o processo em si. E como que é esse processo de desencarnação, esse processo da morte para o espírito? O que acontece?
Então, no livro Céu e Inferno, a gente aprende que existe um sofrimento que é moral, não é? E aí isso seria o inferno. Só que esse sofrimento moral, esse fogo, entre aspas, moral, é depois da morte, né? O processo de desencarnar, ele é muito peculiar, digamos assim. Se a gente pegar o céu e o inferno, né? Ou a justiça divina segundo o Espiritismo, e for dar uma lidinha naqueles casos que tem lá, a gente vai ver que, como dizem os adolescentes, cada caso é um caso, tá ligado? Então, é mais ou menos isso, né? Olha só, existe um médium americano chamado James Van Prague. Eu gosto muito dele. Ele é um tipo Chico Xavier dos Estados Unidos. E ele tem alguns livros assim maravilhosos, né? Num dos últimos livros que ele publicou, que se chama Espíritos Entre Nós. Ele tem uma gama de títulos, todos muito bons. Inclusive tem um que chama A Força da Vida, que eu acho maravilhoso para quem está no processo de luto. Tipo assim, desencarnou um familiar e a pessoa está ali naquele processão do começo, ali naquele impacto. É o melhor livro que eu indico às vezes, né? O James, ele fala assim na introdução desse livro, né? Ele diz mais ou menos assim: depois de 30 anos lidando com espíritos, conversando todo dia com espíritos, convivendo com os espíritos, eu já posso afirmar 2 pontos. Aí ele faz uma listona. O primeiro item da lista é: morrer não dói, né? Então, o doutor Stuart Hameroff, né? Aí já entrando para a área da ciência, o Stuart Hameroff, ele é anestesiologista e físico. Então, ele estuda o processo da morte e ele entende que a mesma sensação, vamos colocar entre aspas, que você tem quando você toma uma anestesia, você consegue definir? Não. O médico fala para você assim: olha, agora eu vou aplicar uma injeçãozinha em você, você vai dar uma dormidinha. Aí você, entre aspas, morre, não é? Quando você volta, já fizeram tudo que tinha que fazer com você e você pensa que acabou de acontecer. Não é assim? Então, se a gente pensar nessa fala do Dr. Stuart Hameroff, a gente vai entender que é mais ou menos como os espíritos nos falam, não é? Tipo, dormiu. Aí, quando você acorda, quando você desperta do outro lado, aí é que começa, aí é que o babado vai acontecer, né? Quanto tempo esse espírito fica ligado a esse corpo físico, Deusa? Porque às vezes a desencarnação acontece em processos difíceis, né? Como que faz esse desligamento? Como que é feito isso? Olha, segundo os espíritos, desliga célula a célula, né? E cada caso é um caso, realmente, né? No livro Céu e Inferno, tem vários depoimentos. Tem desde aquele espírito que fica preso aos despojos, que assiste. A gente tem relatos, né, de espíritos que ficam ali, que sofrem de ver o que está acontecendo, assim como tem um espírito lá, né, que eu dou, inclusive na época que eu li, eu dei risada, né, porque eu falei, ai meu Deus, eu queria estar nesse grupo, é ruim de estar, né, mas eu queria. Tem uma pessoa lá, né, que ela, quando ela percebe que está desencarnando, ela pergunta
os benfeitores se eles querem que ela ajude. Nossa! Como? Adorei, né? Então, assim, nós temos naturalmente a questão da lei de conservação, né, Luciana? Então, assim, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem, entre aspas, na verdade, elas querem se livrar de algum sofrimento, de alguma dor, mas não que elas queiram morrer, entende? Então, todo mundo tem medo. E olha só, o medo, a gente estuda que o medo não é exatamente de morrer, é o medo do desconhecido, é o medo de perder o controle, entende? E aí, cada caso é um caso. A gente vê muitos relatos, né, de pessoas que são muito apegadas. Inclusive essas pessoas que ficam apegadas, o espírito ele fica na Terra? Como que é esse processo? O espírito, depois da morte, ele é muito apegado à matéria, ele fica ligado a essas pessoas, a quem ele está apegado, ou àquele objeto, enfim, como funciona isso? Ele fica e ele sofre, né? Mas é muito importante a gente lembrar, né, Luciana, que a misericórdia divina alcança todos nós o tempo todo. Olha, eu vou dar um exemplo. Aliás, eu vou falar duas questões que eu acho bacana. Tem um livro do Carlos Bacelli que se chama Evangelho de Chico Xavier. O que é esse livro? São textinhos curtos que foram compilados de falas do Chico Xavier. Foi o Bacelli compilou e fez esse livro. Uma dos primeiros textinhos desse livro é o Chico Xavier falando assim, para a gente ficar atento, porque os corredores de hospitais estão lotados de espíritos que não entenderam que desencarnaram, não é? A minha mentora me deu instruções, ela chegou a repetir 6 vezes. Ela me deu instruções no sentido de, Deusa, você está indo muito bem, você está fazendo direitinho, só que tem uma questão, está cheio de espíritos que não entenderam que desencarnaram. E aí você fica cheia de dedos por causa da questão da religião. Como eu, na prática, entre aspas, ajudo a pessoa no processo de desencarne, acompanho, né? Porque o meu pacto com o paciente é acompanhá-lo até o desfecho. Se o desfecho for o túmulo, eu vou tratar da família, dar suporte para a família. Se o desfecho for a alta, eu vou acompanhar esse paciente, porque ninguém passa por um processo de quase morte e continua igual, entende? Normalmente você volta melhorzinho, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a minha mentora, ela me explicou o seguinte, que para eu melhorar a minha atuação, que já era boa, para eu melhorar ainda mais, e eu lembrei bastante dessa passagem do Chico aí, né? Ela falou assim, Deusa, você vai fazer o seguinte, toda vez que você tiver um quadro que você já sabe que está na área de cuidados paliativos, que já não há mais o que fazer, você vai perguntar para a pessoa mais ou menos assim, fulano, qual que é a sua religião? Vamos imaginar que ela vai falar que é católica, tá? Aí eu vou falar para ela assim, você tem um santo que você, da sua preferência? Vamos imaginar que ela fala que é Francisco de Assis, tá? Aí eu vou falar para ela assim, ok, então vamos combinar uma coisa? Na hora que você perceber que ninguém está conversando com você, ninguém está dando bola para você, a enfermeira entra e sai, o médico entra e sai, na hora que você perceber que tem alguém ocupando a cama, sentando em cima de você, tem alguma coisa errada na parada, né? Então, vamos combinar a coisa? Chama Francisco de Assis.
Entende? Então, com essa combinação, a gente está facilitando essa chegada do outro lado. Porque como você vai se ver exatamente como você está, é muito confuso, né? Dependendo do tipo de informação que você já tem, não é? Olha só, eu trabalho com adolescentes, então, assim, há quase 30 anos, apesar de eu só ter 20, né? E aí os adolescentes falam assim, e trabalhar com adolescentes, você tem que ter uma dinâmica de usar bastante exemplos concretos para ajudar eles a raciocinar, né? Então, eles falam assim, velho, o bagulho é louco, né? Então, olha só, o que eu costumo explicar para os adolescentes quando eles me perguntam como é que é essa chegada? Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Desculpa se você tiver alguém na família dessa religião, mas é um exemplo que todo mundo consegue acatar. Olha só, domingo, hoje é sábado, de noite. Aí você fala assim, amanhã é domingo, eu vou acordar a hora que eu bem entender. Ninguém vai me acordar cedo, eu vou, entendeu? Aí você vai lá, põe aquela camisetona rasgada, né? E vai dormir. Aí, amanhã cedo, domingo, 8 horas da manhã, toca a sua campainha. Aí você acorda adorando, né? Achando o máximo que alguém está tocando às 8 da manhã. Aí você dá uma olhadinha assim na persiana para ver quem é essa visita. E aí o que você vê? Duas senhorinhas, cabelinho de laque, com aquela revistinha debaixo do braço, testemunha de Jeová. O que você faz? Você abre a porta e fala, minhas lindas, adorei, que sejam bem-vindas, amém, Jesus. Não, você não faz isso, você fica pé da vida, entendeu? Às vezes você maltrata a pessoa, então você não faz nada, volta e vai dormir. É mais ou menos isso que vai acontecer com a grande maioria. Os espíritos vão nos abordar, entendeu? Dependendo do entendimento que você tiver sobre a vida continuar, você vai dar um pouco de trabalho, não é? Naquele livro Do Outro Lado do Espelho, do Carlos Bacelli, doutor Inácio conta que tinha pessoas dormindo porque elas acreditavam no sono eterno. Então, ele ia ter bastante trabalho para trazer essas pessoas para a nova realidade, né? O que Kardec fala sobre a vida após a morte? Nós aprendemos na doutrina espírita que a vida continua, não é? A melhor interpretação do que ocorre, porque a linguagem do Livro dos Espíritos, a linguagem do céu e inferno, é uma linguagem bem rebuscada, não é? Então, para ficar tranquilo, a gente pega o nosso lar, que também é uma linguagem mais rebuscada, mas que está mais próximo de nós, né? André Luiz, na introdução do Nosso Lar, ele tem uma frase maravilhosa: a vida não cessa, não é? A vida não cessa. O que você vai descobrir quando você desencarna? O próprio nome já está dizendo que você saiu da carne, mas a vida não cessa, não é? Agora, o jeitão que vai ser essa vida está totalmente vinculado a seu estado consciencial, não é? Então, o que é inferno? Tem uma historinha muito linda, muito interessante, que é uma metáfora. Uma estação de trem
e um senhor sentado na estação. E aí ele fica ali observando o vai e vem da estação, né? De repente ele até está ouvindo aquela música lá do Milton Nascimento, né? É. O trem que chega é o trem da partida, né? E aí um cara desce do trem e fala para ele, como que é essa cidade? Aí ele diz assim, como que é a cidade de onde você vem? E aí o cara fala assim, nossa, maior confusão, ninguém se entende, é por isso que eu estou querendo mudar. Aí o senhorzinho fala assim, aqui é assim também. Daí a pouco, desce uma outra pessoa do trem e pergunta, moço, como que é essa cidade? Aí ele fala assim, como que é a cidade de onde você vem? Nossa, tudo de bom, as pessoas são bem legais, os vizinhos se entendem. É que eu estou querendo mudar de áreas, então estou procurando outra cidade. Ele diz, pois aqui é igual, não é? Então, assim, céu e inferno é um estado de consciência. Se você tem muita confusão dentro de você, seja aqui, seja na Conchinchina, ou em outro âmbito da vida, não é? Você vai continuar com essa lente, com essa interpretação. Então, esse pós-morte, ele é singular, né? Inclusive, na questão 957 de O Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta o que acontece com o espírito, com a pessoa que se suicida. E aí os espíritos respondem, cada caso é um caso. Porém, tem uma questão que é idêntica para todos. 2 pontos. A frustração de perceber que a vida não acaba. Ou seja, o sofrimento vai junto, né? Exatamente. Aquele autor que eu falei, o James Van Praagh, ele tem um livro maravilhoso chamado Assuntos Pendentes. É muito bom. Por quê? Porque, de repente, você desencarna hoje devendo IPTU, não é? De repente, você desencarna hoje e não acabou de pagar seu carro. Entende? Então, como você não morre, você vai chegar do outro lado preocupadérrimo, entendeu? Aliás, você já vai querer morrer de novo quando você descobrir que você está sem celular. Não é? É verdade. Do jeito que estamos acostumados, né? Com celular. Eu acho, Luciana, que realmente cada caso é um caso. Você já pensou uma pessoa que se suicida justamente porque está com problemas financeiros, entendeu? Uhum. Gente de Deus, olha só, ela estava aqui e estava difícil. Aí agora ela vai continuar com os mesmos problemas, só que ela não vai poder interferir. Você já imaginou? Deve ser louco, né? Nossa, então é por aí, né? Deus, eu vou agradecer muito a sua participação e eu espero que a gente tenha conseguido fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre o que acontece com a gente depois que a gente morre, que a gente desencarna, que a gente sai do corpo. Porque, na verdade, a nossa vida após a morte depende muito de como se vive aqui, não é verdade? Muito obrigada pela sua participação, Deusa. Obrigada a você, eu espero ter contribuído. E estou às ordens. Gratidão. Seria difícil crer que a vida é boa se soubéssemos que não há nada além do túmulo que compense toda a desigualdade e injustiça vividos aqui na Terra. Não há maior evidência sobre a existência da vida após a morte do que a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o Fred e a Camila vão nos ajudar a entender em outras passagens evidências sobre isso. Olha só. Sejam bem-vindos a mais um quadro Jesus no Mundo. E hoje
a gente quer contar um pouquinho sobre aquela passagem muito conhecida, que é a ressurreição de Lázaro. Mas a gente não vai se atentar ao fenômeno da ressurreição, até porque Kardec vai comentar um pouquinho isso lá na Gênese. Hoje a gente vai se atentar aos acontecimentos que antecederam esse momento. No Evangelho de João, lá no capítulo 11, Jesus se encontra com as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, que naturalmente estão muito tristes pela perda do irmão. E aí, em uma conversa com Marta, ela indaga Jesus que se ele estivesse ali, o irmão não teria morrido. Mas Jesus, em toda a sua sabedoria, vai conversando e acalmando Marta e diz a seguinte frase: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre." Talvez você se pergunte por que a gente escolheu essa passagem de Lázaro, especificamente essa passagem entre a conversa de Marta com Jesus. E é interessante pensar o seguinte: quando nós estudamos a vida do Mestre, é importante deixar bem claro que ele é representação do mais divino que a gente vai encontrar aqui na Terra. Sendo ele a referência do divino, a gente precisa entender os ensinamentos do Cristo. Quando ele fala que todo aquele que crê nele viverá mesmo que morra, ele está dizendo para a gente que existe uma vida depois dessa vida. Corroborando a ideia de Jesus, a gente vai lá numa carta de Paulo aos Coríntios, em que ele fala um pouquinho sobre a ideia da morte. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso mostra para a gente a necessidade que nós precisamos de estudar a mensagem do Cristo, especificamente referente à vida após a morte. Se a gente parar para pensar e analisar com profundidade o texto, ele sempre fala de um reino, a busca de um reino. Ele sempre fala para os discípulos que vai primeiro para depois preparar o caminho para os discípulos o seguirem, mostrando para a gente que existe uma vida depois dessa vida. E em todos esses textos, Jesus nos dá um senso de direção, porque fica implícito ali que existe um algo além dessa vida. E é esse algo além que nos traz esperança, que faz com que a gente aprecie a nossa jornada, porque a gente sabe que lá no momento da nossa morte, a gente vai estar amparado. Existe um mundo espiritual, existe algo que nos aguarda do outro lado. Então toda a nossa vida vai ser pautada nessa existência, mas sempre pensando no depois. Então o recado final do programa de hoje é: se você quer morrer bem, viva bem. Tchau, pessoal, até o próximo programa. É isso aí, pessoal. Até a próxima. A gente faz vários. É mais tempo de erro do que de programa. No Evangelho de... Ai, eu cuspi. É que dá um tilt com Corinthians, e aí na minha cabeça... É, dá Corinthians. Não, esse é do São Paulo. Quer morrer bem, viva bem. É, ponto, encerra aí, ó. Lindo! Eu casei com você. A crença na vida após a morte é uma fonte de segurança individual, de otimismo e de aperfeiçoamento espiritual. Nada nos encoraja mais do que a confiança de que existe uma vida melhor para aqueles que, no presente, preparam-se para a eternidade. Lá será revelado quem nós realmente somos, sem máscaras para disfarçar. Cada um tem a sua história e desafios para enfrentar. E é por isso que é tão necessário cuidarmos do nosso espírito muito mais do que dos nossos bens. A vida que vamos ter após a morte depende do que estamos nos tornando, as atitudes que temos, pensamentos, conhecimentos e bondade no coração, porque é somente isso que nós vamos levar. Eu espero que este programa tenha te inspirado a trabalhar aqui a vida que teremos em outro plano. E não se esqueça, na semana que vem o nosso programa vai falar sobre a reencarnação e eu espero você. Até lá!